rochas dos medianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações, porque no Sergipe, semeando Israel, subiram os medianitas e os amalecitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíram a novidade da terra, até chegaram a Gaza, e não deixaram mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam como seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem a seus camelos, e eles entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Nós podemos ver no livro de Juízes todo que após a morte de Josué, se passaram 300 anos, nos quais eles não tinham rei, não tinham rei para governar. E o povo fazia o que estava certo. Eles não tinham ninguém para comandar, então eles faziam o que queriam, faziam o que achavam certo aos olhos deles. Durante esse período, se repetiu várias vezes o mesmo ciclo. Durante todos esses anos, era a mesma coisa. O livro de Juízes, se leu o livro de Juízes todo, a gente vai ver que é sempre o mesmo ciclo. Deus abençoava o povo de Israel, passava um tempo, eles se esqueciam do que Deus tinha feito, passavam a desobedecer a Deus, e como um aviso a eles, para chamar a atenção deles, Deus deixava que um povo inimigo viesse tornar eles cativos, tornar eles escravos, prejudicar eles. Aí o povo se arrependia, clamava ao Senhor, e o Senhor levantava um juiz para poder libertar o povo. Isso foi no livro de Juízes todo esse período. E hoje nós vamos conhecer o quinto juiz, que se chama Gideão. Nós vamos conhecer um pouquinho da história de Gideão hoje. Os midianitas estavam saqueando os israelitas. Eles vinham por 7 anos, eles iam até o povo, pegavam todo o alimento deles, todos os animais e iam embora. E o povo de Israel não podia fazer nada para se defender. A única coisa que eles faziam era esconder o alimento para eles não passarem fome. E isso foi por 7 anos os midianitas fazendo esse poema. Até, mais uma vez, o povo se lembrou de Deus e clamou ao Senhor. E o Senhor ouviu o seu clamor. E antes, já estava chegando a época já dos midianitas irem buscar os alimentos e buscar tudo, Gideão chegou durante a noite, ele pegou e estava escondendo os alimentos, estava preparando para poder esconder os midianitas não levarem para as suas famílias não ficarem com fome. E nisso Gideão ali trabalhando, veio a voz do anjo do Senhor, que dizia: o Senhor é contigo, ó valente. E ele, naquele momento, depois no lugar dele, estava escondendo dos inimigos, estava correndo perigo, estava fazendo tudo escondido. A todo momento podia chegar um inimigo e ele ouve uma coisa assim do nada. Aquilo dele deve ter enganado, os caras devem ter familiado ali na hora, falando: o que é isso? Aí o anjo do Senhor falou que era um anjo e que Deus era com ele. Na hora, Gideão nem percebeu que o anjo do Senhor tinha falado que ele era um homem valente. Ele só foi dizer: como o Senhor está comigo? Como o Senhor está com o povo de Israel, que ele está nessa festa tudo. E ele foi discutindo com o anjo do Senhor e o anjo conseguiu convencer ele de
você que vai fazer. Aí na hora ele sentiu dele e falou, não, eu não posso. Eu sou pequeno, eu sou um homem de uma família pequena, de uma tribo pequena. Como eu vou fazer? Como eu vou libertar o povo? E ele, o anjo do Senhor falou que Deus era com ele e mandou que ele saísse para buscar um conselho com o Senhor. Na hora que ele voltasse, que ele quisesse colocar no altar para o Senhor. Ele foi, buscou, ele obedeceu. Nisso que ele saiu, eu já acredito que ali ele acreditou que era Deus. Porque alguém pegou você e falou, você não acredita que você vai sair do nada de fazer? Aí ele acreditou, saiu, buscou dessas para o Senhor. Aí o anjo do Senhor toca com o casado e pega fogo, começa a pegar fogo do nada para consumir ao pé. Aí, enfim, ele acredita. Realmente é o Senhor que está falando comigo. E naquela mesma noite, ele acreditou e o anjo foi embora. E Deus falou com ele, olha, vai ter que haver uma mudança. Eu quero que você saia e derrube o altar de Baal. Porque naquela época o povo dominava muito. Na sua tribo tinha, até os seus pais, os pais de Deus, tinham um altar para Baal, que aí eles faziam sacrifícios para o Deus Baal. E aí Deus manda ele fazer, e ele de noite pensou, ele vai mudar, porque ele acha que ele fosse de dia, os homens como eram todos idosos, iam casar ele e não ia deixar. Aí ele sai, derruba o altar de Baal, constrói um altar para Deus e faz um sacrifício a Deus ali. Aí ele consagra aquele altar a Deus. E quando o sol está pela manhã, os homens chegam e falam, mas cadê o altar do nosso Deus? Está procurando e descobrem que foi Gideão com mais 10 homens que destruíram. E eles vão à casa de Gideão, na casa do seu pai, e chamam o pai dele e falam, olha, Gideão fez isso, destruiu o altar do nosso Deus, e aí na hora o pai de Gideão fica, mas o pai de Gideão olha meu lado, e ele fica, mas como vocês vão servir um Deus que não foi capaz de se defender de apenas 10 homens? Se ele fosse Deus de verdade, ele teria reagido e eles não teriam destruído o altar. E ali eu creio que naquela hora o pai de Gideão não foi respiratório de sua glória. Ele, Gideão, desacreditado abaixo disso, ele passa a mandar os mensageiro para chamar os guerreiros para guerrearem contra os midianitas, para assim poder ganhar e Israel sair novamente. E nisso ele consegue. 32 mil homens. Imagina, aquele homem que estava escondidinho, escondendo os mantimentos para não ser levado, com medo das suas famílias ficar com fome, em pouco tempo conseguiu reunir 32 homens para guerrear contra os midianitas. E aí, quando ele já está com o povo todo reunido, ele pede ao Senhor uma prova de que Deus era realmente com ele e que faria eles vencerem. E a primeira prova foi que ele pediu que o orvalho molhasse somente a lã. Ele ia colocar a lã no lado de fora e Deus, com o sereno da noite, só molhasse a lã, que até em volta de casa seca, mas que aquela lã ficasse molhada. E passou a noite, de manhã, Gideão foi lá ver, ele pegou a lã, estava para ele tremer a lã, tremeu, saiu uma caneca de água, mas em volta a terra toda estava seca. Mesmo assim, Gideão acreditou que Deus estava com ele. Gideão ficou meio balançado, tentando ganhar mesmo, ele falou para o Senhor, se o Senhor não me ir contra mim, mas eu preciso de mais uma prova. E Deus vem e Gideão pede para ele que
Agora, a lã está seca e até em volta da lã está molhada com o ar da noite. E se passa a noite, o sereno molha toda a terra fica molhada e pega a lã sequinha. Mais uma prova que Deus é com ele. Assim ele sai para a batalha, 32 mil homens. Mas Deus chega a Gideão e fala, não é isso do Gideão, não. E se a gente for ver na história, mesmo tendo 32 homens, ainda era questão de eles lutarem cada um com 3 homens, mais ou menos, se eu não me engano. Então, eles sempre estavam desvantagens, mas eu falo, não é dos 32 homens. Vamos tirar um pouco, fala para os soldados e os medrosos irem embora. Aí ele mandou os soldados e os medrosos embora, vão embora 22 mil homens. Aí Gideão fica com 10 guerreiros só. Aí eu creio que deve ter ficado assim, de Deus mesmo, para fazer eu ganhar com 10 mil homens só. E Deus ainda fala para ele que tinha muito. Então, ainda tem muito homem aí, ó. Vamos fazer mais uma prova para fazer do jeito que eu vou demonstrar. E os que não passarem no teste vão sair, você vai deixar contigo sobrar. E aí, Deus manda eles estão à beira do rio, e Deus manda que eles beberem água. Fala que Deus fala para eles beberem água. E aqueles que beberem, ajoelhados, lambendo a água, igual o cachorro, eles se embora. Aqueles que se agacharam, pegar água com a mão e levar a boca, esses que seriam os guerreiros. E assim acontece e ficam todos por dentro. 300 homens abaixaram e beberam água como Deus havia dito. E aí Deus falou, aqueles que beberam da forma que eu falei que não podia, vão embora e você vai estar com esses 300. Eu imagino uma cena de como Deus deve ter ficado. Aquele grupinho pequenininho, para se aproximar daquele exército gigante que mais tem homens, como se o coração de Deus estivesse batendo forte. E, para honra e glória do nome do Senhor, eles venceram a batalha e Israel foi liberto mais uma vez das mãos dos medianitas. É uma história bem bonita, de história, de superação, mas eu queria tirar dessa história tão bonita lições para a nossa vida, porque nós podemos ser um Gideão da vida. Gideão, a primeira vez que eu tirei da vida de Gideão, ele, quando o anjo do Senhor se apresenta a ele, ali, na hora, ele se humilha perante Deus. Se humilhou, ele falou, mas como eu vou ser salvar, como eu não tenho nada pelo Senhor, que eu sou tão pequeno, que eu sou não tenho dinheiro, não sou grande, não tenho doente, sou uma filha pequena, sou um simples trabalhador, como eu vou fazer diferença, como eu vou libertar o povo. Aí ele se humilhou de uma forma que eu sei que Deus deve ter até assim, cara, isso não é isso não, assim, que era mais diferente. E ali, o segundo passo que eu vejo, ele, na hora que o anjo chegou, estava trabalhando. Ele não era uma pessoa tão que estava em casa todo. Aí, na hora que o anjo chegou, o que estava fazendo? Estava trabalhando para que sua filha sua família não ficasse com fome, para esconder, trabalhando, arrumando coisas para esconder, para os medianitas não viessem a levar tudo. Primeiro, ele estava trabalhando. Segundo, ele se humilhou na presença de Deus. Terceiro, ele acreditou que era Deus que estava falando com ele. Porque na hora que Deus fala com ele, para ele sair, para pegar a oferta, para trazer e colocar no local para ele saiu na mesma hora que eu falou, pega, sai, busca isso, traz o banho no local para mim, tomar oferta. Ele na mesma hora ele não falou, vocês irmãos, você não é Deus, nada, não. Aí ele acreditou que era Deus que estava falando com ele e saiu para buscar a oferta a Deus. Na hora que ele chega, ali, Deus mostra mesmo, e até no versículo ele diz que realmente era Deus, ele acreditou que era Deus. Ele teve fé, mesmo antes de Deus dar o sinal para ele,
que era no fogo queimar o oferta, ele já tinha acreditado de que era Deus ali. O quarto ponto que eu vejo na vida de Deus foi que ele foi obediente. Ele tinha acabado de ter um encontro com Deus, ele tinha acabado de falar com ele, e ele Deus lhe dá uma ordem, ó, vai e destrói o altar de Baal. Ele, vamos imaginar como se fosse hoje. Você está na casa do seu pai tem um altarzinho lá com o santo dele, que ele adora. Você pegar e destruir tudo. Só porque eu me dou para você destruir o que são ignoradas, né? Ó, já sabe que eu vou ficar bravo. Imagina se for como era naquela época, se no altar não era só o pai de Miguel. O altar era para aquele povo todo adorar Baal. E ele mesmo assim, eu imagino que ele foi de madrugada, com medo que aqueles homens pediam impedir ele. Falou, não, você vai me pedir, eu vou de madrugada, que eu vou cumprir a vontade de Deus. Ele foi obediente de cumprir o que Deus tinha mandado. E uma prova que nós obedecemos a Deus, que nós, quando Deus está lá, nós cumprimos o que Ele mandou, é que na mesma hora, quando o nome de amigo vem que o altar foi destruído, eles vêm ao pai de Gideão e falam, ó, seu filho destruiu, tá? Ele para que nós o matamos. E aí o pai dele, na hora, falou não. Ele percebeu que aquele Deus não existia. Aí ele foi convencido de quem realmente era Deus, que era Deus que tinha mandado Gideão fazer, se converteu a Deus. Então, percebi que o que nós fazemos, a nossa obediência a Deus, por mais que nós achamos que não, sempre tem alguém que está prestando atenção e que vai mudar a sua história através do nosso caminho, através da nossa obediência. O quinto, eu vejo que Deus viu o próprio que estava com ele, quando ele mora sozinho e depois no dia noite que ele não morresse, que ela mora só a terra mole. E tem um detalhe que antes da batalha, Gideão ouviu o que os medeiros estavam comentando, e ele ouviu quando ele falou, olha, nós vamos perder. Ele tinha sonhado que eles iam perder para os israelitas. Ali foram provas de que Deus realmente estava no controle. E na nossa vida, da mesma forma, nós estamos vivendo a promessa de Deus, nós estamos em circunstâncias fáceis, e nós não percebemos que Deus tem provado a nós que Ele está conosco, que Ele vai cumprir a promessa, que Ele está do nosso lado na batalha, que Ele vai nos dar a vitória. E Deus diminuiu todo o exército para mostrar para o Gideão e para aquele povo que não era ele que estava fazendo. Então, eu vejo que as dificuldades que vêm na nossa vida, enquanto nós estamos batalhando, é para que Deus mostre a gente que não é nós que fazemos. Para que no final da batalha, quando nós somos vitoriosos, nós falamos, eu fiz. Não, foi Deus que fez. Gideão ganhou com 300, ganhou com 300 parabéns, povos guerreiros que estiveram ali do lado de Deus, que estiveram ali caminhando para Deus, fazendo o propósito de Deus, mas o principal foi o agir de Deus, porque não tinha como. É impossível 300 homens, então todos ganharem mais de 100 mil homens. Foram mais de 10 homens para cada um, muito mais. A gente for ver, mais de 300 homens para cada um matar. Só alguns Deus mesmo, só com Deus do lado. Eu queria passar isso para nós hoje, que nós estivermos trabalhando, estivermos buscando, que nós nos humilharmos perante Deus, chegarmos a Deus e dizer que sem Ele nós não somos nada, nós não conseguimos, somos humildes perante Deus. Acreditar que é Ele que está no controle da nossa vida, que é Ele que tem batalhado do nosso lado, que Ele que vai nos dar a vitória.
obedecer todas as suas instruções, caminhar da forma que ele tem pedido, quando ele mandar fazer uma coisa na hora que ele mandou, da forma que ele mandou, quando nós acordarmos e vermos as provas que Deus tem dado, que está do nosso lado, que tem nos ajudado, que tem nos dado força para caminhar, Deus vai mostrar o tamanho do seu poder e vai assim nos dar vitória. Eu acredito que com a história de Deus nós podemos tirar uma grande lição de que Deus não escolhe aquele grande que pode fazer tudo, que acha o tal, que tem condições, não. Deus escolhe nós, os pequenos, falhos, pecadores, que Deus pega e se transforma no grande homem. Gideão não era corajoso, Gideão não era também. Gideão era apenas um homem, e Deus pegou aquele pequeno homem, que se não fosse Deus não faria diferença nenhuma, e fez um grande homem que é lembrado até hoje. Essa palavra que eu disse para os irmãos, foi essa palavra que Deus falou comigo, e que nós possamos abrir os olhos e dizer que para Deus nós somos importantes, que Deus quer fazer uma grande obra em nossa vida, quer nos dar uma grande vitória. Somente se nós nos deixarmos na brecha do Senhor, deixarmos nos dar, que com certeza Ele vai ouvir e nós seremos grandes vencedores para glorificar o nome do Senhor. Amém?